Sou Sheila Meneghetti, gerente de projetos na Associação dos Amigos do HC. Eu entrei na associação em 2012. Na época eu estava vindo de Maringá, eu morava em Maringá, estava fazendo um trabalho em Maringá. Daí vim, fiz uma entrevista primeiro em dezembro, fui selecionada e aí combinamos para que eu assumisse em fevereiro, 12 de fevereiro. Então vai completar 9 anos de casa agora, esses próximos dias. Então eu fui selecionada para trabalhar com a parte de marketing, né? Minha formação é relações públicas, com especialização em gestão de projetos. Na época eu já tinha especialização, mas a vaga era para marketing. Então eu entrei, comecei a fazer um trabalho na época com a Thaís, que era a diretora. Aí a equipe era naquela sala onde é o marketing hoje, onde vocês ficam, era uma sala multi, né? Tinha a Ana Cecília, que era uma coordenadora geral, assim. Aí tinha a Juliana Guerra, que era estagiária de jornalismo. Eu, que fazia parte dava o suporte para a Thaís no marketing. E tinha a Patrícia Ramalho na parte de projetos. Projetos, emendas, era muito mais amplo, né? Não é essa divisão que a gente tinha hoje. Então, ali comecei. Então, foi um período que eu dei suporte para relatório de atividades, fiz o relatório de 25 anos, né? A gente foi um trabalho legal, porque eu consegui pesquisar muita coisa da história da associação de 25 anos, fui revirar fotos antigas. Passei uma tarde com o Fernando Miranda na casa dele, conversando com ele. Foi uma tarde maravilhosa de recontar a história, de memórias. Ele me mostrou muita foto. Tem uma lembrança bem gostosa daquele dia, assim, da experiência, né? De eu ouvir ele contando assim os desafios da gestão, de como que era o desafio da montagem das comissões, que foi o começo, né, da associação, a construção daquelas comissões, que deu corpo, que deu visibilidade, que deu movimento para a associação na época. Então, foi uma experiência bastante enriquecedora, assim. Então, montei o relatório de atividade dos 25 anos. Daí, um outro desafio também foi fazer a parte de produtos sociais. Foi um outro ponto que que eu peguei para fazer também aqui dentro. Apoiar também uma campanha da conta de luz solidária no telemarketing. Então, fui fazendo várias coisinhas, assim, né? Então, essas são as que eu lembro mais. A gente fez a primeira campanha do imposto de renda. Na época, a gente já conhecia o Fábio, da TIF. Foi um grande parceiro. Um cara, assim, que trouxe muitos bons ares, assim, né? Em termos de olhar para a profissionalização mesmo da publicidade da associação, da parte institucional. Então, a primeira campanha de imposto de renda que a gente fez, eu estava no marketing ainda, a do Leãozinho, que a gente chama de campanha do Leãozinho, de 2013. Então, foi muito legal, porque a gente acompanhou as locações dentro do hospital, gravando, né? Colocaram aquele equipamento de filmagem lá dentro, nos quartos. Então, conseguimos pegar aquelas imagens. Foi uma experiência muito legal, assim, de acompanhar tudo aquilo, né? Então, e foi uma campanha linda, né? Todo mundo falou e os vídeos estão aí até hoje, tanto do vídeo mesmo quanto dos spots da campanha. O material também que ficou, foi a primeira campanha estruturada realmente que a gente teve de imposto de renda. Então, isso foi nesses meados de 2012, 2013, foram as principais ações que eu fiz nesse período, né? 9 anos atrás. Então, a equipe era muito menor, né? Então, lá em cima a gente tinha a Marilisa, gestora, a Thaís, a diretora, a gente tinha o Mauro na área de eventos, e nessa sala multi que tinha ali, tinha a parte da gerência, que era a Ana Cecília que fazia, que ela que cuidava da parte, coordenava a parte financeira, a parte de compras, essas partes mais administrativas, era com ela. Então, eu apoiava a Thaís, eu tinha a Juliana, que era estagiária, a Patrícia, que era a parte dos recursos públicos ali. Aí, aqui na parte de baixo, a gente tinha o Ney, o Herney, na parte financeira, a Rose,
na recepção. A gente tinha o serviço geral, tinha a Neia também, que era uma secretária de muito tempo de casa. Tínhamos o pessoal de serviços gerais, que alterava mais, né? E a gente tinha a loja, a boutique, né? Que era com a Jaque na época. A loja era toda diferente, era como se fosse um barracão mesmo, de cimento queimado, piso de cimento queimado. As araras eram cada uma tudo diferente, então nada conversava com nada. As paredes todas brancas, né? Um pé direito mais alto e o forro. Basicamente isso, uma coisa bem barracão, assim. Hoje a gente tem uma estrutura de uma loja mesmo, né? Uma ambientação, iluminação, uma decoração de ilustração de parede, com o olhar do marketing. Então foi feita uma grande reforma, acho que foi de 2013 essa grande reforma. A loja veio aqui para frente na sala de reunião, onde a gente está aqui. Então aqui era um espaço também, a gente ficou sem sala de reunião por um tempo, apesar que tinha outros espaços na casa, uma vez que a equipe era bem pequena, né? Não contei quantos deu na mão aí, mas era uma equipe pequena que tinha. Então a loja ficou aqui na sala. A gente tinha aqui nessa sala, ainda tinha uma outra divisória aqui, então ficavam 2 ambientes, não era nem um ambiente só. Então a loja ficou toda meio montada, né, improvisada por um tempo, enquanto fez a reforma na estrutura física da loja mesmo, da boutique. Depois ficou muito boa, né? A gente tinha aí que a gente realmente ficou com uma estrutura de loja mesmo. E a casa não mudou muito, né? O que teve de diferença na casa em si? A gente tinha lá na sala onde hoje é o marketing, né? Que era uma sala multi. A gente tinha no fundo da sala tinha uma porta, imagino eu que era uma casa, era uma residência isso daqui, então era uma suíte, né? Então tinha um baita de um banheiro. Nesse banheiro que hoje em cima é o que é da garagem ali. Então aquela sala lá em cima tinha um banheiro enorme, dava para fazer um baile lá dentro e tinha uma big de uma banheira. Então aí também foi feita uma reforma, né? Então foi tirado o banheiro, foi feito um ambiente de agora vários, né, sanitários masculino e feminino, e foi feito um depósito. Imagine, então onde tinha um único banheiro, foram feitos 2 sanitários e mais um depósito, mais um estoquezinho. E de reforma realmente na casa foi isso. A gente tinha um enorme de um pinheiro aqui na frente, né, era lindo, uma araucária. As maritacas viviam fazendo bagunça aqui na frente, mas era perigoso, né? E tanto é que uma vez, numa grande chuva, numa forte chuva, várias galhas caiu em cima de carro, de veículo, né? Teve prejuízo, só material mesmo, mas realmente depois daquilo a gente teve que cortar. Então inclusive tem muitas fotos da associação ainda que tem o pinheiro ali na frente, né? Aquela araucária enorme que tinha ali, muito bonita. Então, da estrutura da casa, basicamente isso, assim, não mudou muito mais, né? Em termos de ambientação. Né? Na época que eu entrei era o José Tualdo Filho, nosso presidente, e a gente tinha uma proximidade não tanta no começo pela questão de marketing, porque o marketing era muito mais a direção mesmo, né? E o presidente era muito mais a direção e a diretora que tratavam diretamente com ele, mas ele era muito próximo de todas as pessoas, né, na associação. Era aquela pessoa que chegava toda vez que ela vinha, né, todas os afazeres que ele tinha, que como presidente ele vinha muito na associação, assinar, acompanhar a documentação, enfim, tudo mais. Ele chegava sempre. Ele chegava e ele ia de sala por sala, cumprimentava todo mundo, conhecia todo mundo pelo nome, conhecia a família, né? Perguntava do filho, do cachorro, do papagaio. Então, era aquela pessoa muito, muito família, assim, muito próxima mesmo. Então, ele tinha essa característica, assim. E depois, na época de projetos, que daí a gente tinha muito mais a relação próxima que ele tinha que assinar enquanto presidente, responsável legal, e aí a gente fazia todos os trâmites burocráticos, né, de contratos e convênios para lá e para cá, com recursos públicos, então a gente andava mais junto, porque daí a gente saía, ia para a fase, ia para a parte de secretarias, para poder assinar essas documentações, então a gente acabou ficando mais próximo também nesse período, né. E muitas vezes não vinha só ele, vinha a Júlia e a Julinha junto, né, que eram as filhas, não, então a gente acompanhou o crescimento delas, assim, eram uma mais miudinha, a Julinha, né, pequenininha, e a Júlia, a mais velha,
E hoje, assim, a gente vê como que cresceram, né? Quando a gente ficou um tempo sem se ver, que depois que ele saiu da presidência, ele, né, veio muito menos, a gente acabou se encontrando menos. E quando eu encontrei com elas recentemente, a gente toma um susto de tanto que cresce. Mas ele sempre foi uma pessoa muito carismática, uma pessoa extremamente pronta para ajudar sempre, né, quando a gente precisasse. Então, confiava muito no trabalho da associação, né? Isso era uma característica também que ele tinha. Gostava muito de entender o que a gente fazia, da parte dos projetos. Ele fazia questão de sentar e entender, né, o que era cada um, como que funcionava. Então, achava muito interessante esse olhar que ele tinha, né, do envolvimento mesmo, né? Então, ele não estava simplesmente aqui como presidente para assinar, né? Então, ele realmente participava do dia a dia, conhecia as pessoas, conhecia o trabalho, né? E todo o histórico que ele já tinha, né, de movimentação, de articulação enquanto conselho mesmo. Eu entrei em 2012, então no período de 2013, no meio para o final do ano, a Patrícia, que fazia parte da parte de recursos públicos, né, de empresas, enfim, era tudo muito junto, ela saiu. E aí eu passei, como eu tinha especialização em gestão de projetos, então eu passei a assumir a parte dos projetos, né? Então já tinha a Thaís na parte de marketing, eu fiquei com a parte de projetos. Então quando eu assumi, a gente tinha acho que tínhamos 2 projetos executando e tínhamos acho que um projeto captando na infância, na linha do Contiba. E tínhamos executando um com o governo do estado, da SEJU, das sedes na época. Então isso estava acontecendo, então a gente fui administrando. E aí também com a mobilização com os fundos de direito, né, com o Fundo da Infância, na época era mais ativo. O Fundo do Idoso nessa época ainda quase praticamente não tinha muita ação. E aí no ano seguinte eu comecei a escrever os projetos, né, a gente começou a se aproximar mais com o hospital, a entender as demandas e a conhecer, a montar os projetos já de uma forma mais planejada. Então a gente já conseguiu de 14 para 15 a gente já conseguiu colocar novos projetos. Em 2016 a gente já estava, 2015 para 2016 a gente já estava com 4 projetos captando na área da infância e um projeto para a linha do idoso. No começo a gente não tinha um projeto, mas a gente captou via fundo e depois que a gente captou via fundo é que a gente montou o projeto. Então o fundo do idoso foi um pouco diferente a dinâmica, né? Porque também estava começando. E então a gente conseguiu aí num período de 2 anos a gente conseguiu dar um salto bastante importante em termos de quantidade, né, de qualidade de relacionamento, porque daí a gente focou realmente na linha de imposto de renda, na linha dos projetos vinculados. Aí em 2015 daí o Diego entrou para me ajudar, então o setor de projetos éramos nós 2, né, 2015 e isso daí a gente começou a dividir a parte de execução e prestação de contas. Também nessa parte de projetos que a gente não fazia, então começamos a fazer a execução também e prestação de contas. Em 2016, a gente montou o primeiro edital de projetos dentro do hospital, porque a gente percebia que vinham as demandas, né? Mas as demandas elas chegavam muito pulverizadas no decorrer do ano e você não conseguia organizar a sua demanda, um portfólio para o ano, né? Então a gente falou assim, vamos montar um edital de projetos. Então, foi onde a gente começou a fazer um chamamento de projetos dentro do próprio hospital. E ali a gente fez, via superintendência, né, o caminho que a gente sempre faz. Foi feita uma divulgação e, a partir dali, a gente conseguiu receber as demandas de uma forma concentradas mais no começo do primeiro semestre. Aí você tinha conhecimento da demanda, organizava, né, como que você ia atender e distribuir aquelas demandas ali no período. Se fossem questões mais emergenciais, ficavam já justamente com a parte administrativa, não ia para projetos, e as demandas de longo prazo a gente já montava projetos. E aí a gente começou a construir, né? Então isso foi desde 2016, a gente percebeu que 2016 ainda foi um momento de acomodação, mas aí 17, 18, a gente percebeu que realmente houve uma movimentação no próprio hospital, as pessoas ligavam para saber como é que escrevia, o que podia colocar, como é que podia pensar. Então a gente percebeu que foi uma forma de você provocar também um pensar de médio e longo prazo nos setores, né? Porque normalmente a demanda vinha, a demanda vinha, acontecia, estragava um equipamento ou surgia uma necessidade, vinha para cá. Mas não se planejava, né, no longo prazo, porque você que faz a captação de imposto de renda, projetos de imposto de renda, você tem que trabalhar com longo prazo. São 2, às vezes 3 até 4 anos.
Então, é um movimento que a gente começou a criar a partir do edital. Né? Então, hoje a gente vê que os setores eles têm um pouco mais desse olhar, desse planejamento. Então, isso foi bastante interessante. E da convivência que a gente começou a criar com vários setores. Então, das pessoas criarem mais interesse e buscarem mais informação de como que funcionava, como que tinha que construir, como que tinha que redigir realmente os projetos, né? E aí também já foi mudança de gestão, 2016, né, do HC. Aí a gente começou a fazer um trabalho muito mais próximo com a superintendência, envolver as outras diretorias, as direções também. Então, foi um trabalho de crescimento realmente, de construção, né, desse processo todo de elaboração de projetos e do olhar mais estratégico, mais planejado para a questão do imposto de renda, dos recursos incentivados, né? Então, acho que foi uma evolução que a gente teve no setor de projetos aí desde 2013 e hoje nós estamos no movimento ali onde a gente, entre os vários status de projetos que hoje a gente tem status desde projetos novos, que são quando as demandas chegam do hospital para a gente, os projetos que estão em elaboração, os projetos que estão captando, os projetos que estão em formalização, os projetos que estão em execução. Então, entre todas essas etapas, né, dos projetos, a gente tem uma média de 50 projetos ativos, simultâneos hoje. Então, é um salto, né? Então, a gente deu um grande salto de 2013 para 2020, que nós temos aí, são 7 anos, né, desse crescimento, realmente, em termos de dinâmica de projeto que a gente conseguiu para a associação. E, obviamente, não foi só o setor de projetos, mas a organização de uma forma geral, né? A gente percebe que ela foi fazendo um processo de evolução, de profissionalismo mesmo, tanto de equipe, a equipe cresceu bastante, né? A gente passou por 2 planejamentos estratégicos nesse período de 7 anos, então foi trazido mais esse olhar do pensar, do refletir a instituição, do dar condições e dar ferramentas realmente para que a parte estratégica, a parte institucional se desenvolvesse. Então, realmente temos um grande cronograma, uma grande cronologia de história aí, de crescimento e de desenvolvimento, que eu acompanhei aqui, é muito legal de olhar e ver o quanto que desenvolveu nesse período todo. Eu entendo assim, a parte de projetos, o que a gente trabalha são duas formas de recursos, né? Os recursos vinculados, que são todos os que são projetos que nós trabalhamos no setor de projetos, que são o quê? Os recursos que eles vêm carimbados especificamente para aquela finalidade. Então, você tem que executar baseado num orçamento pré-aprovado. Isso são os vinculados. Os recursos não vinculados, que é o que a parte administrativa executa, que são as receitas que vêm dos eventos, né, das outras arrecadações, e que elas vão atender às demandas emergenciais. Então, no nosso caso, os recursos vinculados, eles são importantes porque a gente consegue fazer todo um relacionamento junto aos conselhos de direito, tanto infância quanto do idoso, na linha da assistência social também, que é uma das linhas onde a instituição se enquadra. Então, é importante a gente fortalecer essa nossa presença junto aos conselhos de direito, né? Então, é ocupar o espaço que a instituição tem enquanto instituição de assistência, de defesa de direitos e de promoção de saúde nos seus espaços, né? Então, a importância tanto de você vislumbrar a possibilidade de você fornecer para um doador um incentivo fiscal, que ele vai poder abater essa doação do imposto de renda, quanto também de você oportunizar para o hospital formas planejadas de médio e longo prazo para melhorias, né? Tanto da parte de estrutura física mesmo, insumos, de maquinário, equipamento. Então, isso é uma coisa que a gente consegue ver que tem um benefício bastante importante. O benefício ele não vai ficar para aquele período de tempo ali de 1 ano, né? Ele vai se estender. Então, ele atendeu realmente o beneficiário daquele período do projeto, que normalmente a gente faz um recorte de tempo, mas o equipamento ele permanece e ele continua gerando benefícios, né? Então, a gente enxerga que essa parte de projetos ela tem uma importância estratégica em termos de planejar realmente a renovação, inclusive, de equipamentos, isso é importante, e também o relacionamento que a gente faz com os órgãos públicos, das esferas tanto municipal quanto estadual, e também na esfera federal, né? Porque a gente tem as linhas de projetos na área de oncologia e doenças congênitas, que também possibilita que a gente faça esse relacionamento no âmbito do governo federal, permitindo também investimento na parte de pesquisa, né? Na parte de pesquisa oncológica. Então, eu entendo que dessa forma, o que o setor de projetos realiza, né? É um setor bastante importante e que ele está diretamente ligado com a atividade fim, que é o atendimento, é o olhar direto para o paciente, né?
Então, é justamente cuidar da qualidade desse atendimento desse paciente, garantindo que ele tenha esse acesso a um atendimento de qualidade, a um serviço de qualidade, né? Então, esse é o nosso papel enquanto associação. Pois é, 25 para 35, né? Eu lembro que no dia 25, quando a gente foi fazer o relatório de atividades, a gente foi produzir uma foto dentro do hospital. Uma foto que ficou muito bonita, assim, eu lembro que a gente fez. A gente chamou representantes de diferentes colaboradores mesmo, né? Então, a gente colocou, estava o Tualdo, estava a Maria Elisa, o Tualdo como presidente, a Maria Elisa como diretora aqui da associação, estava a doutora Eda, na época, que era superintendente do hospital. Aí a gente tinha pessoas da área de enfermagem, da área de serviços gerais do hospital, tínhamos do pessoal do voluntariado, e tínhamos uma funcionária nossa, que era uma das mais antigas de casa, do telemarketing. Então, foi interessante de colocar todo mundo olhando de cima daquela escada do hall principal do hospital, todo mundo juntando as mãos. Então, para mim, ficou muito registrado assim, que é realmente uma construção de muitas mãos. Né? 25 anos, alcançar 25 anos não é para qualquer instituição, e aquela foto ficou bem representando isso, né? Esse coletivo, esse apoio mútuo, essa colaboração para alcance disso. E eu vejo que participar de 35 agora vai ser um outro marco, né? O quanto que a gente vê dessa evolução de tempo mesmo, a evolução da instituição, o quanto a associação cresceu nesse período, em termos institucional mesmo, em termos de visibilidade, de posicionamento, de força de organização, né? De mobilização de sociedade, de comunidade, de recursos, né, de articulação. Então, foi um grande salto. Né? 10 anos não foi um salto, foi um processo, né, de 10 anos. Então, eu entendo que é um processo grande de crescimento. E fazer parte de tudo isso, para mim, é um grande orgulho, né? Porque a gente vê a história acontecendo, a gente faz parte da história, né, acontecendo. Então, para mim, é um grande orgulho e vou adorar participar das comemorações de 35 anos. Eu vejo que a associação tem muito para crescer. Né? O hospital é uma grande cidade, de uma grande estrutura. Existe muito trabalho, né, para fazer ali dentro. Eu acho que a gente tem, né, planejamento realmente para os próximos anos, ele é bastante importante para que a gente consiga sanear as principais dificuldades, mas não só isso. Eu vejo que a associação também vem se posicionando cada vez mais na questão de promoção de saúde, né, e defesa de direitos. Temos aí o Dedica, que é um serviço fabuloso, né, de atendimento a crianças vítimas de violência. Então, esse olhar, né, esse trabalho que a gente tem feito enquanto representante de conselhos de direito também, de defesa de direitos, tanto na linha da infância, que é via conselhos estaduais e também municipais, quanto na linha do idoso. Né? Então, são duas frentes que a gente tem trabalhado e que a gente tem que reforçar a nossa presença nessa defesa de direitos, né, da infância e do idoso, para que a gente realmente consiga trabalhar, intervir mais em políticas públicas que deixem realmente um legado de maior tempo mesmo, né? Não só para a comunidade atendida no próprio hospital, no Dedica, mas para a população, para a sociedade de uma forma geral. Então, eu entendo que a associação está num momento, está num processo de maturidade institucional, onde a gente tem condição, onde a gente já está fazendo isso. A gente não está só contribuindo com os nossos públicos diretos aqui internos, né? Tanto do hospital quanto do Dedica, mas a gente está contribuindo com uma sociedade melhor. Quando a gente participa de conselhos de direito, de influências de políticas públicas, é isso que a gente está trazendo para a sociedade. Então, eu vejo que esse é um caminho que a gente começou a trilhar, não tem muito tempo, né? Mas é um caminho longo, né? E de muitas conquistas também. Então, eu vejo que isso também vai enriquecer cada vez mais e vai deixar cada vez mais robusta a instituição em termos de presença, de participação e de conquistas. Então, eu vejo a associação aí realmente tem um caminho bastante longo e frutífero para crescer, de muitas coisas ainda realmente a serem conquistadas. Né? Então, eu só vejo realmente sucesso, muito trabalho, obviamente, como sempre teve, né? Cada vez mais, mas muito sucesso.